Muitos cantores reclamam que a garganta aperta na hora de cantar e mesmo que tentem cantar com mais relaxamento, deixar a voz mais solta, não colocar tensão, ainda assim isso não resolve. E eu sei que essa condição causa muita frustração, chateação, cansaço, desânimo, porque parece que você não encontra uma resposta de como resolver isso. E eu preciso te dizer que, na maioria das vezes, esse problema está relacionado com a falta do equilíbrio entre o sopro, que vem dos pulmões, e o fechamento das pregas vocais. Nesse vídeo eu vou te contar um segredo que eu utilizo nas minhas sessões de mentoria que ajudam os meus cantores a terem uma voz muito mais fácil, muito mais fluida e, por consequência, cantar com muito mais prazer e com mais facilidade. Ok? Se você não me conhece, eu sou o Nelson Bonfim, sou maestro e professor de canto, especialista em voz profissional e especializado em belting. Nesse canal, eu trabalho com diversos assuntos acerca da técnica vocal de modo avançado e aprofundado. Então seja muito bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, se inscreva e faça parte da nossa comunidade Voice House. Essa dificuldade, ela tem o fundo no que a gente chama de falta de suporte respiratório. Só que na tentativa de resolver essa falta de suporte respiratório, a maioria dos cantores e professores de canto vão tentar trabalhar com apoio respiratório, o que no fim das contas vai causar mais dificuldade e vai aumentar a tensão, porque se eu tenho uma prega vocal que fecha muito e aí eu coloco mais pressurização nessa coluna de ar, o que vai acontecer no fim das contas é que a prega vocal não irá vibrar como deveria vibrar e eu vou ter uma voz apertada e que vai dificultar nas notas agudas. O correto para nós trabalharmos isso é o que chamamos de floating. O floating é uma visão desenvolvida pelo maestro Marconi Araújo que tem, na realidade, a sua base no Richard Miller, que trabalha com os ataques vocais, e o Richard Miller ele fala que nós devemos atacar a voz, mas manter os músculos inspiratórios ainda em atividade. Desse modo, você consegue ter um fechamento das pregas vocais, mantendo a ação de um par de músculos chamados cricoaritenoide posterior, ou músculos CAP, se você preferir chamar pelo nome correto. E esses músculos eles vão regular o fechamento e a pressão subglótica. Por que isso é importante? Porque, veja, as pregas vocais, elas nunca podem fechar totalmente. Os músculos vocais não podem se encostar. Como assim? Exatamente. Se eu tenho um fechamento inteiro e firme, eu não vou ter uma vibração correta dessas pregas vocais. E quando eu for para as notas mais agudas, o resultado disso é que, à medida que dois corpos elásticos se alongam, eles também se aproximam. Então eu vou ter mais aperto, mais dificuldade para cantar. Então o segredo está em trabalhar com a sensação de apneia e a emissão de voz no floating. Vamos na prática? Vamos lá. Esses exercícios que eu vou te passar são exercícios técnicos e eu preciso te dizer que eles são chatos de fazer. E, na verdade, você não vai ver um resultado imediato, pelo menos no sentido sonoro. Você vai sentir uma diferença para cantar. Deu para entender? Então, faça com muita atenção, não pule, tente de fato fazer. Isso vai realmente resolver muita coisa no seu canto. Bom, vamos lá. Você vai inspirar pelo nariz. Perceba quando o ar entrar, como o palato lá no fundo se eleva, e nós vamos fazer o que o Lamperti chama de grande respiro, ou seja, você vai inspirar sem fazer barulho, dilatando as fossas nasais, as coanas, e vai deixar com que esse ar entre, elevando o palato. Vamos lá comigo, ó. Deixa o ar dentro de você, não trava a garganta, e deixa ele sair. Essa é a primeira fase. Você tem que acostumar com essa respiração. Vamos lá, mais uma vez. Ó. Inspirou. Deixa o ar dentro de você. Tudo aberto. Palato elevado, nariz aberto, garganta aberta. E deixa o ar sair. O que é importante aqui? Você não empurrar o teu ar, do tipo soltar de uma vez, sabe? Porque esse exercício ele vai trabalhar em dois ambientes. Primeiro, você vai condicionar a sua memória neuropsicomotora a movimentar esses músculos com cuidado e com controle.
Segundo lugar, você está trabalhando diminuindo a ansiedade de querer soltar o ar de uma vez. Então é muito importante que você equilibre esses músculos, perceba, entenda o que está acontecendo dentro de você. Seguindo, nós vamos agora fonar, falar. Só que nós vamos fazer isso em diversos tons, né? Eu vou pegar uma nota dó aqui, por exemplo, ó. Ok? E nós vamos falar os meses do ano, de janeiro, por exemplo, a abril, sei lá, não precisa ir até dezembro. Ou você pode contar também em números, se for mais fácil. Mas a ideia é que você faça isso mantendo a sensação da inspiração na expiração. Vamos comigo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? A ideia não é você ir até o final da respiração. A ideia é manter o ar saindo de você, flutuando, sem que você o empurre. Ele sai, ele flutua de você. Não é você que libera. Isso é muito importante para você entender o princípio de pressurização da voz que a gente faz com o contraapoio, que é uma pressurização, mas que, na verdade, mantém essa sensação de soltura da voz. Ok? Se tiver dúvidas, eu sei que talvez seja um assunto meio complexo, se tiver dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou te ajudar com certeza, tá bom? Subindo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ok? Inspirou. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ok? Não precisa ir até o final. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Perceba que eu não estou janeiro soltando o ar, empurrando o ar. Eu estou deixando ele passar pela prega vocal. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ok? Se houver falhas, sujeira na voz, não há problema nenhum, tá bom? Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, porque é a coordenação dessa voz. Normal. Se não houver, melhor ainda, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aqui começa a entrar o seu contra-apoio, pelo menos para mim. Para você pode ser que ainda não, mas vamos lá. O que é isso? Nessa altura, eu vou contrair mais o meu abdômen, mantendo as minhas costelas abertas, para que o meu ar fique sustentado e não seja empurrado, ok? Contraiu, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá joia? E assim por diante. Se você tiver um teclado na sua casa, pode ir fazendo semitom em semitom, não precisa ir para os extremos do grave e os extremos do agudo. Fica na região média da sua voz, porque isso vai te ajudar a equilibrar ali, ok? Agora, a gente vai aplicar um vocalize. De novo, cara, não tenta e não se preocupa com a estética da tua voz. Entenda que nesse processo, o que é mais importante aqui é o desenvolvimento muscular e não estético, porque a estética é o resultado da técnica pronta, né? E às vezes a gente precisa desmontar essa estética para entender as nuances dos detalhes técnicos, e é por isso que você muitas vezes não consegue cantar, porque você vai direto tentando arrumar a voz, deixando ela bonita, tentando deixar ela no timbre que você quer, mas na realidade você tem que entender as manobras musculares por trás, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer a vogal O em meia cobertura,
o tom tá grave, mas eu vou fazer com essa sensação. À medida que eu vou subindo, eu vou ajustando a minha voz para manter ela funcionando e manter a mesma sensação, ok? Ó. Subiu. Subiu. Vambora. Vamos comigo, vamos lá. Vai ajustando. Se quebrar não tem problema. Subindo. Vamos lá. Só mais uma. Percebeu? Se você veio junto comigo, perceba que eu também algumas vezes dei uma falhada. Não tem problema. A gente não quer perfeição. A gente quer que a coisa seja funcional. A gente quer cantar, a gente quer que a voz funcione, ok? E a estética, obviamente, ela se rende a todo esse sistema. Claro que se você vai cantar num show, num culto, aí você vai trabalhar o teu repertório de forma estética, óbvio. Isso não precisa nem ser dito, né? Mas o treino não precisa. Ele precisa ser muscular e compreendido, tá bom? Bem, se você fez junto comigo, você conseguiu subir muito bem. Nós chegamos ali no Fá, no Lá, na verdade, dependendo da notação que você está usando aí, na quarta, oitava, enfim. Mas chegamos em notas mais altas e sem o aperto na garganta. Porque a ideia dessa visão técnica é você equilibrar a pressão de ar que você empurra nas pregas vocais, o que você deixa passar pelas pregas vocais, que é o melhor termo, né? Porque dessa maneira você mantém as pregas vocais paralelas, vibrando de forma ampla e podendo ser alongada com mais facilidade. Deu para entender? Se fez sentido para você, me segue aqui, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Aqui embaixo tem o meu curso, O Segredo dos Agudos, onde eu exploro todo esse assunto. Se você quiser fazer mentoria comigo, também tem aqui embaixo o link para o formulário para você vir agendar uma sessão diagnóstico gratuita e assim a gente pode se conhecer e eu poder ouvir a sua voz e desenvolver aí as suas dificuldades e te ajudar nessa caminhada, tá joia? Deixe o seu comentário, verifique as notificações. Até a próxima.